Mulheres que não tiveram tempo para sentir medo. 94 anos sem a comandante anarquista. Olhando para a forma como os anarquistas vivem suas vidas, sinto-me deprimida com tantas deficiências em seu trabalho. Qual é a causa disso? Uma falta de talento? Mas isso não pode ser, porque não nos falta criatividade. Mas por que temos organizações anarquistas tão debilitadas? Por que, quando somente seguimos nossas consciências, não obtemos os resultados esperados? Por isso devemos fazer a autocrítica. Os anarquistas devem esclarecer seus erros. Maria Nikiforova, em dezembro de 1918, no Congresso Anarco-Comunista Pan-Russo. Maria Nikiforova poderia ser indiscutivelmente um sinônimo da palavra ousadia, e esse foi o principal motivo de ter sido posta à margem da história oficial da Revolução Soviética, através de ataques preconceituosos e ofensivos, estereotipando sua figura desde puta bandoleira a estupradora de mulheres. Porém, apesar de todos os ataques, sua memória permanece viva através do folclore camponês na Ucrânia, como uma guerreira imortal que o espírito não descansará enquanto houver injustiça. E é o legado de combativo desta brava mulher que nos propomos a resgatar nesses 94 anos da sua morte. Maria Grigorvena Nikiforova nasceu em 1885, na cidade de Alexandrovsk, hoje Zaporizhia, na Ucrânia. Era filha de um pobre oficial condecorado como herói na Guerra Russo-Turca. Saiu de casa aos 16 anos trabalhando como babá, depois balconista no comércio e finalmente se tornou operária em uma fábrica de vodka, onde inicia sua atuação política em um grupo anarco-comunista, local de matriz kropotkiniana, que tinha como prática a propaganda pelo fato. No final de 1907, Mariusha participou de um atentado à bomba ao escritório de uma fábrica de máquinas agrícolas, em sua cidade natal, que resultou na expropriação de 17.000 rublos, na morte de um guarda e a sua prisão, sendo condenada à pena de morte em 1908, que devido a uma alteração na legislação russa, teve que ser alterada para 20 anos de trabalhos forçados na Sibéria, onde realizou um motim, conseguindo escapar indo para os Estados Unidos, onde encontrou refúgio na comunidade russa de lá. Em 1912, retorna à Europa, passando pela Espanha, onde ministrou um curso de expropriação de bancos para um agrupamento anarquista. Depois foi para Paris, onde conheceu seu grande amigo, Antonov Ovseyenko, que mais tarde se tornou uma liderança bolchevique. Se casou com o anarquista polonês Witold Szostak e no final de 1913 participou como delegada da Conferência dos Anarquistas Russos em Londres, que tratou basicamente a necessidade de reorganização dos anarquistas da Rússia perante o avanço do marxismo. Nesse congresso, havia como pano de fundo a polêmica proposta dos anarquistas se posicionarem em favor dos aliados da Primeira Guerra, defendida por Kropotkin, e gerou uma cisão no movimento anarquista e também teve efeito direto no casamento de Mariucha, pois ela era movida por sua lealdade cega a Piotr Kropotkin, que se posicionou a favor dos aliados, e Witold Szostak se posiciona coerentemente contra. Mariucha, ao contrário do restante dos seguidores de Kropotkin, foi muito além da propaganda e se matriculou na escola militar francesa, onde conquistou a patente de oficial, sendo enviada para o fronte de Salônica, onde ficou até o início da Revolução na Rússia. Então ela deserta do exército francês para retornar à Rússia, indo para Kronstadt, onde discursa na Praça Ankar para 10.000 marinheiros, convocando-os todos para manifestações de 3 e 4 de julho em Moscou, que quase derrubou o governo provisório. E devido a essa exposição, foi caçada e presa junto com outros anarquistas e bolcheviques. Então decide ir para a Ucrânia, em julho de 1917.
Chegando em Alexandrovsk, encontra uma federação anarquista local, com cerca de 400 membros, porém sem influência nenhuma no processo revolucionário. Então ela reorganiza a federação e, junto com outros trabalhadores, realizam a expropriação da destilaria Badovsky, onde havia trabalhado, arrecadando 1 milhão de rublos, que são doados para a compra de armamentos para a Soviética de Alexandrovsk. Nesse período começa o avanço da contra-revolução, impulsionando pelo surgimento do governo nacionalista a Rada Central. E imediatamente Mariucha convoca o povo de Alexandrovsk para resistir, organizados em milícias denominadas Guardas Negras. Porém, são obrigados a chamar reforço revolucionário e Alexandrovsk termina sitiada, ao norte pelo avanço do Exército Vermelho e ao leste pelo avanço do Exército Negro Camponês, liderado pelo anarquista revolucionário Nestor Makhno. Com Alexandrovsk garantida, Nikiforova e Nestor Makhno viram aliados e garantem a presença dos anarquistas no novo comitê revolucionário da cidade. Porém, Mariucha, ainda contaminada e confusa pela mesma degeneração teórica que levou à guerra e seguindo os senhores absolutos do anarcocomunismo, Kropotkin e Malatesta, rompe com Nestor Makhno, o acusando de ignorar os princípios anarquistas e de vanguardismo, devido ela acreditar que os anarquistas deveriam trabalhar auxiliando a revolução e não como dirigentes. Influenciada pelo anarquista Apollon Karelin, que incentivou a participação anarquista no Estado soviético, como um plano de direcioná-lo futuramente para uma agenda anarquista, que na concepção anarco-comunista era algo inevitável, devido à natureza do homem ser anarquista. Nikiforova foi nomeada assistente de deputado e Makhno foi trabalhar na expansão do exército camponês. Porém, em dezembro de 1917, a Guarda Negra de Nikiforova e o Exército Negro de Makhno batalham unidos contra a reação nacionalista, conseguindo manter o poder soviético no leste da Ucrânia, nas cidades de Kharkiv e Ekaterinodar. E em agradecimento, agora comandante bolchevique Vladimir Antonov Kobzyen deu fundos de guerra para sua velha amiga Mariucha, que transformou um trem em uma unidade móvel de livre combate, que foi batizado ironicamente de Gruzina Gandhi, equipado com 2 armas de grande porte, blindado, e os 3 vagões foram enfeitados com as bandeiras com os dizeres: a libertação dos trabalhadores é obra dos próprios trabalhadores, vida longa anarquia, fora do poder, raça de parasitas, e a anarquia é a mãe de uma nova ordem. Em janeiro de 1918, ela e Makhno lideram a expulsão do Exército Branco, e é nesse período que ela começa a sentir na prática que estava apenas servindo de instrumento para a consolidação do Estado bolchevique, enquanto o Exército Negro, liderado por Makhno, já unia dezenas de milhares de camponeses, garantindo a autonomia dos sovietes na região que ficou conhecida como Território Livre. Então, em 26 de fevereiro de 1918, Mariucha lidera sua Guarda Negra em um destacamento do Exército Vermelho na tomada de Kamensk. Porém, depois, inesperadamente, entrega todo o armamento apreendido do exército alemão ao Exército Negro de Makhno, como forma de reconciliação, ao invés de entregar aos bolcheviques, e acabou sendo presa por ordem do soviético local, sendo transferida para Moscou, ficando detida na prisão de Butyrki, onde Makhno tinha passado muitos anos. Ele logo ganhou o direito de responder em liberdade, graças ao seu amigo Antonov Ovseyenko e Apollon Karelin, se comprometeram em garantir o seu bom comportamento. Em janeiro de 1919, Nikiforova foi julgada pelos bolcheviques sob acusação de insubordinação e motim, sendo absolvida no primeiro julgamento, graças aos soldados que testemunharam em sua defesa, e também a Antonov Ovseyenko, que telegrafou uma carta elogiando suas atividades revolucionárias a serviço dos bolcheviques. Porém, foi imposto um novo julgamento sem dar direito à defesa legal, e Mariucha é proibida de ocupar um cargo político por um ano. Então retorna para a Ucrânia, que agora era uma região autônoma,
sob controle anarquista do Exército Negro, Makhnovista, que a recebe de prontidão. Porém, Máquina decide não desobedecer a sentença e não lhe nomeia para uma posição no Exército Negro, para não pôr em risco o acordo de respeito territorial com os bolcheviques, e põe ela para trabalhar ao seu lado, fazendo discursos públicos e organizando eventos de propaganda. Porém, os bolcheviques traiçoeiramente aproveitam uma nova ofensiva militar do Exército Branco e forjam falsas acusações contra os soviéticos livres, lançando uma ofensiva militar com o objetivo de varrer o anarquismo da Ucrânia. Então os maquinovistas são atacados ao leste pelos brancos e na retaguarda pelo Exército Vermelho. Para dar resposta, Para dar resposta ao cerco, Mariuska recebe 250 mil rublos para iniciar uma guerra clandestina nos territórios inimigos, através de 3 células terroristas compostas por membros do setor de contra, espionagem makhnovista e por anarquistas clandestinos trazidos por Witold Szostak. O primeiro grupo foi enviado à Sibéria para explodir o quartel-general dos brancos e foram eliminados. O segundo grupo foi para o norte de Krakow, explodindo uma bomba na reunião do Comitê do Partido Bolchevique de Moscou, matando 12 e ferindo 55 membros proeminentes do partido. O terceiro grupo, a qual pertencia Mariuska Szostak, foi para a Crimeia, com a intenção de explodir a sede do líder do Exército Nacionalista Ucraniano, no sul da Rússia. Porém, em 11 de agosto de 1919, Mariuska e seu marido são presos, sendo fuzilados no dia 16 de setembro de 1919. De acordo com repórteres, durante o julgamento, Mariuska teve uma atitude desafiadora e só se emocionou momentaneamente quando disse adeus a seu marido. Após sua morte, alguns militantes camponeses, na tentativa de resguardar Máquina de um possível julgamento pelos atentados terroristas, ao serem capturados pela Tcheca, se utilizavam de contra-informação, dizendo que Nikiforov organizou os atentados sem consentimento de Máquina, ou quando eram capturados pelo banco, diziam que na verdade ela era uma agente soviética infiltrada. E daí surge a lenda de que estaria viva morando em Paris. Além disso, também, várias mulheres em diversos processos de luta na região utilizavam o codinome Mariuska Nikiforova. Aí surge a lenda de sua imortalidade. Imortalidade essa que é muito mais que uma lenda camponesa, devido a Maria Nikiforova reviver até hoje em cada mulher que ousa lutar, ultrapassando o papel imposto pela sociedade. Por isso devemos fazer autocrítica. Os anarquistas devem esclarecer seus erros. Mariuska, presente. Não esquecemos e não perdoamos.